Atenção, atenção, Sereto News chegando com um assunto polêmico. Tite pede desculpas ao Corinthians. Pediu desculpas ao torcedor corintiano. Você aceitaria o Tite de volta? Você daria perdão ao Tite por ter recusado o Corinthians nas últimas vezes em que ele foi convidado? É um tema polêmico no canal do Sereto. Será que o Corinthians vai perdoar o Tite? Será que o Tite volta para o Corinthians? Sereto News chegando depois da vinheta. Fique até o final do vídeo porque eu quero a sua opinião. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto com um assunto polêmico. Adenor Bach, o Tite, na minha opinião, o maior técnico da história do Corinthians. Campeão da Libertadores com o Corinthians. Campeão do mundo com o Corinthians. Esse assunto mexe com a alma do corintiano. Mexe com a fiel torcida, porque o Tite voltou a falar do Corinthians. Mais do que isso, o Tite, em entrevista ao GE. Globo, pediu desculpa ao Corinthians, pediu desculpas ao torcedor corintiano. Você, torcedor do Corinthians, aceitaria o Tite de volta? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião aqui no canal do Sereto. O Tite recusou o Corinthians algumas vezes nos últimos anos, desde que ele deixou a seleção brasileira em 2022, depois da última Copa do Mundo, a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A seleção foi eliminada na fase de quartas de final para Croácia. O Tite, que deixou o Corinthians em 2016, depois de ter sido campeão brasileiro em 2015, né, naquele time fantástico do Corinthians de 2015, que tinha o Renato Augusto, o Jadson, o Wagner Love, né, era um timaço, o Elias, era um time, o Ralf, era um time, o Malcom na ponta esquerda, era um time absolutamente espetacular. Em 2016, o Tite, super campeão com o Corinthians, campeão brasileiro em 2011 e também em 2015, campeão da Libertadores em 2012 de maneira invicta, né, campeão invicto da Libertadores, campeão do mundo em 2012. O último brasileiro campeão do mundo foi o Corinthians, em 2012, sobre o Chelsea, lá no Japão. Depois de tantos títulos conquistados, o Tite, em 2016, deixou o Corinthians justamente para dirigir a seleção brasileira. Foi técnico da seleção do Brasil em 2018, na Copa da Rússia, foi eliminado para a Bélgica na fase de quartas de final, ficou mais um ciclo na seleção brasileira até 2022, quando foi mais uma vez técnico na Copa do Mundo, ou seja, disputou 2 Copas do Mundo no comando da seleção e também foi eliminado na fase de quartas de final. Em 2022 foi eliminado para a Croácia. Depois daquela eliminação, o Tite deu uma entrevista num podcast e disse que não aceitaria comandar nenhuma equipe naquele ano. Você pode me chamar de mentiroso se eu assumir uma equipe nesse ano, porque eu não vou dirigir equipe nenhuma, disse o Tite. E naquele ano, em 2023, né, logo depois que ele saiu da seleção brasileira, ele foi convidado para ser técnico do Corinthians e não aceitou, à época, ser técnico do Corinthians, justamente porque, segundo o Tite disse hoje na entrevista por GE. Globo, ele não queria trabalhar em lugar nenhum naquele momento. Só que o Flamengo fez um convite para o Tite. E o Corinthians, depois de ter convidado o Tite, e o Tite disse não,
o Corinthians convidou o Mano Menezes, e o Mano Menezes disse sim. E o Flamengo ainda estava com o Sampaoli, o técnico argentino, né, o técnico Sampaoli, mas foi demitido o Sampaoli. E aí o Flamengo convidou o Tite. O Tite repensou a questão de continuar sem trabalhar ou não e resolveu aceitar o pedido do Flamengo. E isso deixou os torcedores corintianos muito magoados. Bom, o tempo passou, o Tite foi campeão carioca no Flamengo, depois foi demitido do Flamengo, e aí ele foi convidado de novo para ser técnico do Corinthians, né? Foi convidado pelo Augusto Melo e pelo Fabinho Soldado para ser técnico do Corinthians. E não aceitou. Não aceitou. Na verdade, ele aceitou. Naquele momento em que ele foi convidado pelo Augusto Melo e pelo Fabinho Soldado, ele aceitou dirigir o Corinthians. Só que, por uma questão de saúde, ele disse que ele teve um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade. Então, por causa de uma questão de saúde emocional, por causa da crise de ansiedade, no dia de se apresentar ao Corinthians, ele acabou desistindo. Recusando mais uma vez o Corinthians. E deixou a torcida muito magoada mais uma vez. Embora dessa última vez a justificativa tenha sido a saúde emocional e essa justificativa tem que ser respeitada. Depois o Tite foi para o Cruzeiro, foi técnico do Cruzeiro, foi campeão mineiro no Cruzeiro, já recuperado da questão emocional, né, da saúde emocional, ele foi trabalhar no Cruzeiro, foi campeão mineiro com o Cruzeiro e depois demitido do Cruzeiro. Ou seja, esse foi o último trabalho dele, ele está novamente no mercado, à disposição. E nessa entrevista de hoje, para o GE. Globo, ele foi perguntado sobre a questão do Corinthians e ele disse que se arrependeu de não ter aceitado o convite do Corinthians lá em 2023 e que errou. Ele disse, eu errei. Peço desculpas ao Corinthians. Falou da relação de gratidão que ele tem com o Corinthians, da relação de gratidão que ele tem com a torcida do Corinthians. Afinal de contas, o Tite se transformou no grande técnico que é, no grande nome que ele tem no futebol brasileiro, através das conquistas no Corinthians. Ele tem uma história, a história do Tite está diretamente misturada com a história do Corinthians. Eu considero o Adenor Bach o maior e melhor técnico da história do Corinthians. Foi super vitorioso, ganhou todos os títulos possíveis no Corinthians, só não conquistou a Copa do Brasil, né? Foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão da Recopa, 2 vezes campeão brasileiro no comando do Corinthians, então ele é super vitorioso. Aí eu pergunto para você, torcedor do Corinthians, é claro que o torcedor corintiano, nesse momento, está apaixonado pelo Fernando Diniz. O Corinthians tem um técnico, o técnico é o Fernando Diniz, que está muito bem no comando do Corinthians. Está na primeira colocação da Libertadores da América, está classificado à próxima fase da Libertadores da América, fase de oitavas de final. Ele se livrou o Corinthians, venceu o São Paulo e livrou o Corinthians da zona de rebaixamento, está perto da zona de rebaixamento, mas livrou o Corinthians da zona de rebaixamento e está bem encaminhado na classificação da Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo do Barra pelo placar de 1-0. Ou seja, o torcedor corintiano está apaixonado pelo Fernando Diniz e pelo bom futebol apresentado pelo Corinthians. O Fernando Diniz rapidamente se identificou com o torcedor do Corinthians, entendeu a alma do torcedor corintiano. Mas o Tite hoje divide opiniões. Ainda tem uma parte da torcida magoada com o Tite. Você aceitaria o Tite de volta? É a pergunta que eu faço para você aqui no canal do Cereto. Você daria o perdão ao Tite? Ele pediu desculpas para o torcedor corintiano. Você daria perdão ao Tite? Será que um dia ele volta para o Corinthians? Ele volta para o Timão? Eu acho que um dia
ele ainda vai voltar para o Corinthians, ainda vai ter uma última passagem no comando do Corinthians. Eu acho que a história do Tite no Corinthians ainda não terminou. O que é que você acha? Deixa aqui o seu comentário é muito importante, porque eu quero saber o que você acha. Faça a inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal, deixe o seu like, que é muito importante, o like é o combustível do vídeo, deixe o hype no vídeo também, e faça parte do clube de membros do canal, para você ter facilidade nas lives do canal do Sereto. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!